Hello, friends! Na aula de hoje, você vai aprender a diferença do can e o can't, como usar cada um deles e também entender a diferença da pronúncia, que é muito importante, aonde acontece muitos erros de quem está falando inglês, de quem não é nativo da língua inglesa. Então, não vamos cometer esse erro, ok? Fica comigo até o final da aula que você vai dar um up no teu inglês com o can e o can't, alright? Vamos lá. Primeiro de tudo, há uma grande diferença do can e o can't. Vamos entender uma coisa. Ambos significam possibilidade, capacidade ou habilidade, permissão, pedido. Ah, ok. Então, se o can e o can't significa tudo isso, qual é a diferença de um para o outro? Então, vamos lá. A diferença é que o can nós estamos usando na maneira afirmativa, positiva. Can, positiva, ok? E o can't nós estamos usando na forma negativa. Então vamos entender, vamos deixar bem claro isso, porque nós usamos no dia a dia e é muito importante que você não cometa erros básicos, mas muito importantes, ok? Que pode passar pode mudar tudo o que você quer passar para a pessoa que está ouvindo. Todo o sentido, o significado da sentença, alright? Então vamos lá, let's go! Nós temos aqui como exemplo, She can speak Chinese. She can speak Chinese, ok? Agora, a forma negativa já vira can. Olha só, Vanderlei, mas não dá para falar can't. A gente não fala can't quando nós estamos falando em inglês no dia a dia. Então vamos entender uma coisa. Eu vou falar primeiro o can na forma positiva e depois eu vou falar o can't na forma negativa, ok? Só para você entender a diferença da pronúncia. Can, 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 can. Note só, abre o can. Então, o can na forma negativa abre o som. Can. I can speak English. I can speak English. I can't speak English. Então, notou a diferença da entonação? É isso aí. Isso é a diferença de um para o outro quando estamos falando no dia a dia, ok? Então vamos lá. She can speak Chinese. She can speak Chinese. Aqui nós estamos afirmando. Ela fala chinês. Ela fala chinês. Ou seja, nós estamos usando o can no sentido de capacidade. Aqui, galera, é muito importante. Capacidade, o que é isso, capacidade? Ela é capaz de falar chinês. Ela é capaz de falar inglês. She can speak English. Ok? Então, she can play soccer. She can play basketball. She can work. She can run. Então, ou seja, ela pode trabalhar, ela pode correr, ela pode fazer qualquer coisa. Ela tem capacidade na nossa frase, alright? Então, vamos lá. Note uma coisa que é muito importante. Quando estamos usando o can, ok? Quando estamos usando o can, aí o que vai acontecer? A terceira pessoa não vai sofrer a alteração do verbo. Que alteração é essa, Vanderlei? Que alteração é essa, professor? Que eu não sei do que você está falando. Lembram como conjugar um verbo? Eu fiz uma aula só de como conjugar os verbos. Se você perdeu essa aula, vai lá, assiste que é muito importante, ok? Então, nesse caso, nós temos o she. E aí, é ela, terceira pessoa, mas nós usamos o can. She can, então note que o speak, que é o verbo falar, continua no presente, ok? Não sofre alteração. Eu não preciso mandar para o plural, ok? Então, she can speak English, ok? Não muda o verbo. Aqui vai uma dica. É muito importante, galera. Eu vejo muitos erros onde muitas pessoas conjugam o verbo quando estão usando o can. Um exemplo, she can speaks English. Está errado. É she can speak English, alright? Maravilha! Então vamos para mais um exemplo. It can happen with anyone. It can happen with anyone. Olha só, eu estou falando que isso pode acontecer com qualquer uma pessoa, com qualquer um.
Isso pode acontecer com qualquer um. Imagine que aconteceu ali de, sei lá, de repente eu caí, quebrei o celular, alguma coisa, e aí você vai falar assim, não se preocupa, cara, isso pode acontecer com qualquer um. It can happen with anyone. Você vai falar para mim, it can happen with anyone. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O que é isso? Note só, o can entrou aqui no sentido de possibilidade. Então, há uma possibilidade disso acontecer com qualquer uma pessoa, ok? Qualquer um, alright? Então, aqui entrou no sentido de possibilidade. Vamos para mais um exemplo? You can play outside. You can play outside. Você pode brincar lá fora. Imagine só, você está ali com o seu filho e de repente está um dia bonito lá fora. E o teu filho está pedindo, pai, mãe, posso brincar lá fora e tal, eu quero jogar futebol. E aí você vai e dá uma permissão para o seu filho. Você vai dar uma permissão e vai falar, you can play outside. Você pode brincar lá fora, ok? Vá lá fora brincar, é isso aí, é permissão. You can play. Então, olha só, professor, agora eu entendi. Então, se eu quero dar uma permissão para alguém, eu posso usar o can, como, por exemplo, vamos imaginar assim, você pode usar o meu computador. You can use my computer. You can use my computer. Eu estou dando uma permissão para que você possa usar o meu computador, ok? You can get my pen. Oh, no worries, man. You can get my pen. Olha só, o que eu falei? Não se preocupa, cara. Você pode pegar a minha caneta, ok? Eu quero dar uma permissão para alguém pegar o meu carro. Um exemplo. Cara, pode pegar o meu carro. Às vezes você precisa fazer alguma coisa, ir no médico, enfim. Aí você vai dar uma permissão. You can get my car. You can get my car. Olha só. Oh, you can get my car. Você pode, you can get my car. Você pode pegar o meu carro. Vai com o meu carro. Então, ou seja, é uma permissão, ok, galera? Isso é muito importante entender que o can, ele não é só habilidades e poder. Existe ali toda essa interpretação que é muito bacana para você entender e não ficar em maus lençóis quando estiver falando inglês, alright? Mais um exemplo aqui. Can I talk to the director? Olha só, mais um exemplo. Can I talk to the director? O que eu falei aqui? Posso falar com o diretor? Note só, é uma pergunta. Então, ou seja, é um pedido. Um pedido é uma pergunta. Eu fiz uma pergunta. Eu posso falar com o diretor? Can I talk to the director? Um outro exemplo. Can I talk to you? Imagine só, eu quero fazer um pedido. Se eu posso falar contigo. Can I talk to you? Posso falar com você? É um pedido, ok? Muito importante entender que can, ele é sentido de capacidade, possibilidade, permissão, pedido, alright? Maravilha! Então vamos lá, vamos para alguns exemplos. Nós temos aqui algumas frases. Frases afirmativas. Vamos entender para ficar bem claro, para você começar a usar da maneira correta a partir de hoje, ok? Let's go! Frases afirmativas. Eu tenho um sujeito, mais o can, mais o verbo, mais um complemento. Ou seja, o que eu tenho aqui, galera? Eu tenho uma estrutura. E se eu tenho essa estrutura e eu entendo essa estrutura, é claro que vai ficar bem fácil para que eu possa montar as sentenças, ok? Então vamos lá. Let's go. Exemplo. He can speak English. Olha só. He can speak English. Essa frase, ela é uma afirmação ou é uma negativa? Afirmativa ou negativa? É uma afirmativa. Nós estamos afirmando que ele pode falar inglês, ele sabe falar inglês, ok? Então, he can speak English, nós falamos o quê? Ele sabe falar inglês. Professor, mas o can é saber? Sim. Também você vai interpretar da melhor maneira possível. Ele é o saber, é ter habilidade, é ser capaz de, ok? Então, quando eu falo assim, olha só, imagine que eu vou falar para você. You can speak English. O que eu estou falando? Você sabe falar inglês, você pode falar inglês. You can speak English. Você sabe, você pode, você consegue falar inglês, ok?
Então, é isso mesmo. Mais um exemplo aqui. Vamos entender as frases negativas. Como que funciona? Como é a estrutura para a frase negativa? Eu preciso ter um sujeito, eu preciso adicionar o can't ou cannot, mais o verbo, mais o complemento. Galera, aqui é muito importante. Tem uma diferença, professor, de can't e cannot? Não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa, o significado é o mesmo, alright? A única diferença é a maneira de escrever. Aí tá, então qual é a maneira mais normal, professor, de escrever? É o can ou é o cannot? Note só, quando a gente está escrevendo bem formal, a gente vai usar mais o cannot, ok? E aí quando a gente está falando ou escrevendo informalmente, a gente vai usar o can't, até porque é mais rápido, a gente usa para falar no dia a dia, ok? Então vamos lá. Eu entendendo essa regra, essa estrutura de sujeito mais o can, mais o verbo, mais o complemento, eu vou montar a minha sentença negativa, right? Então vamos entender como fica. Vamos ver juntos. Let's go. I can't speak English. I can't speak English. Eu não falo inglês. Alright? Legal. Então vamos entender. Se eu tenho uma forma negativa e uma forma positiva, aí vamos entender a pronúncia, a diferença de pronúncia para ficar bem claro entre o can e o can't. Ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo que nós temos aqui. He can speak English. He can, not só, o can ele sai bem suave. He can speak English. Agora eu quero falar que eu não falo inglês. I can't speak English. Not só. Agora eu vou falar rápido. I can't speak English. Então ele para no can. Alright? Can. I can. I can. Essa é a diferença. Alright? Legal. Então, vamos dar mais um exemplo aqui para ficar bem claro sobre o can't. Agora vamos falar assim. Eu quero falar que você não... Eu vou afirmar. Eu vou falar assim, olha... Forma negativa. Você não joga futebol. You can't play soccer. No, you can't play soccer. Alright? Então, notou a diferença? Então, eu estou falando que você não sabe jogar futebol. You can't play soccer. You can play soccer. Agora eu estou afirmando que você tem condição, você pode jogar futebol, você sabe jogar futebol. A entonação é muito importante, a pronúncia do can e o can't. Alright? Vamos para mais um exemplo aqui? Então, se nós temos a forma positiva do can, nós temos a forma negativa, lógico que logo nós temos também a forma interrogativa e vamos entender como funciona. Galera, é muito fácil fazer pergunta com o can. Como que funciona? Qual é a estrutura? Note só, eu tenho o can, mais o sujeito, mais o verbo e mais o complemento. Ah, ok. Então quer dizer, professor, que eu só vou jogar o can na frente da sentença, na frente do sujeito? Primeiro o can e depois o sujeito, e aí eu vou ter uma pergunta? É isso mesmo. É tão simples, é muito fácil, ok? Então vamos entender. Vamos para o exemplo. Can you sing this song? Can you sing this song? Again, can you sing this song? O que eu falei aqui? Qual foi a pergunta? Você sabe cantar essa música? Alright? Então vamos lá. Se você for traduzir ao pé da letra, como eu venho dizendo, muitas vezes não vai funcionar, ok? Você vai ver que não faz sentido nenhum. E o inglês tem como objetivo. Dica é, não tente traduzir, não faça isso, não cometa esse erro. Mas você pode interpretar, aí sim, ok? Traduzir ao pé da letra, não funciona. Então vamos lá. Se você tentar traduzir ao pé da letra, você vai ver que nós temos aqui, ó, can. Então can é poder, alright? Conseguir, ter habilidade, ser capaz de, permissão. Então vamos entender. Se você está vendo que é can you, vai ser pode você, sing, é o verbo cantar, sing. Pode você cantar esta, song, é música, canção, ok? Então, a pergunta é, pode você cantar essa canção?
Concorda comigo que não faz sentido? Então a gente vai interpretar e vai ficar da seguinte forma. Você sabe cantar essa música? Ok? Song é canção, música. E aí eu não vou falar, você sabe cantar essa canção. Então, interpretando, eu vou falar, você sabe cantar essa música, ok? Galera, essa é a diferença do can e o can't, ok? Mais um exemplo para ficar bem claro de pergunta. Agora eu quero te fazer a pergunta. Can you speak English? Olha só, esse can you speak English, ele pode ser no sentido de você pode falar inglês, ou seja, imagine que você está em uma reunião e todos estão falando inglês. E eu olho para você e pergunto, can you speak English? Mas eu sei que você fala inglês. Então essa pergunta vai ser no sentido de, você pode falar inglês, por favor? Poderia falar inglês? Pode falar inglês porque todo mundo está falando inglês e é importante que você fale também, alright? Ou eu posso fazer a mesma pergunta, can you speak English? Mas daí seria no sentido de, você sabe falar inglês? Ok? Então é muito importante, galera, entender a diferença do can e o can't. E também entender o sentido, quando e como usá-lo, ok? É muitíssimo importante. Galera, se a aula de hoje te ajudou a esclarecer a diferença de pronúncia do can e o can't, e também te ajudou a dar um up no teu inglês com essas dicas claras de interpretação do can, deixa aí seu like, deixa seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para que você não perca nenhuma das aulas, ok? Alright? Nosso objetivo é fazer com que você dê um up no teu inglês e que você tenha excelentes condições de voar por esse mundo afora, ok? Com muitas oportunidades. See you guys, take care, have a great day. Bye!